Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ele traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado. Empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Lucas 3:17. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos amigos que se encontram envolvidos com as ilusões do mundo. Tema para reflexão. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Emmanuel, na obra Pão Nosso. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos amigos, conhecidos, parentes, familiares, que se encontram envolvidos com as ilusões do mundo. Que o seu amor possa envolver a cada um, inclusive a nós também, Jesus, para que nos mantenhamos firmes no compromisso que assumimos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. Então, você é o nosso convidado para essa tarefa, tarefa de amor, tarefa de cura, tarefa do acolhimento. Às 8 horas da noite, nós nos encontraremos em nossa casa espírita. Nós sempre pedimos aos amigos para que cheguem mais cedo, porque 7:55, o portão de nossa casa espírita é fechado, tá bom? Então, chegue antes, harmonize-se, aplica-se a mesma recomendação aos amigos que participam pela plataforma Zoom, que a gente sempre pede para chegar mais cedo, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós estamos começando esta obra e vamos percorrer alguns dias, né? Mateus, Lucas, nós percorremos 210 dias. Mateus, nós percorremos mais de um ano de estudo. Então, vamos nessa viagem maravilhosa aí do estudo da obra, o Evangelho por Emmanuel. Então, vamos começar. No princípio, havia o Verbo. João, capítulo 1, versículo 1. Fermento verbal. Aprendamos a sentir com amor, a fim de que venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem. O próprio testamento divino assegura que no princípio era o Verbo. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra que socorre e ilumina sempre. Para usá-la com segurança, não é preciso assumas posição compulsória de santidade, transformando a frase em látego de chamas sobre os enganos que ainda entenebrecem o roteiro do próximo. Basta que a tua diligência no bem se faça incessante. À frente do comentário calunioso,
lembra alguma virtude da criatura visada pela chuva injustificável de lodo e lama. Perante as anotações do desânimo, fala acerca das esperanças do céu, que ainda não apagou o sol com que nos clareia o caminho. Diante da delinquência, recorda a misericórdia celestial que a todos nos provê de recursos para o pagamento das próprias faltas. Ante a irritação e a crítica, não pronuncies o venenoso apontamento que dilacera à distância, mas sim procura algum fato ou alguma lição em que a pessoa reprovada encontre alívio e consolo. Sobretudo, auxilia aos ausentes que não podem cogitar da própria defesa. Lembra-te de que todo aquele que hoje desaprova os outros contigo, amanhã te desaprovará também diante dos outros. Guarda-te contra a insinuação maledicente que supõe encontrar serpente e lagarto, pedra e espinho no roteiro dos semelhantes e procurando o bem sem desfalecer, através da boa palavra constante, atingirás o rio abençoado da simpatia, em cuja corrente límpida alcançarás o porto da paz, com a vitória de tuas esperanças mais belas, então convertidas em verdadeira felicidade na vida superior. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Taça de Luz, da editora LAC, capítulo 35. Meus amigos, é muito importante esta mensagem de Emmanuel, por ela nos recomendar o cuidado que nós temos que ter na questão da fala. Porque, às vezes, e isso estou falando também para mim, a gente é pego falando das pessoas, comentando certas situações que às vezes a gente não concordou, que a gente não gostou, e isso é ruim, porque isso vai criando uma situação de constrangimento. Porque quando a gente vê a pessoa, ou a pessoa nos vê, ela já vai sentir algo estranho, porque nós somos sentimentos. As nossas auras se comunicam. Então, quando tem alguma questão, algum tipo de conflito, as nossas auras nos acusam daquela situação, daquele mal-estar. Como diz o Emmanuel, nós temos que aprender a sentir com amor, para que a gente possa pensar com justiça e falar para o bem. E gostaria de fazer um breve comentário sobre esta questão, porque o que que a gente entende por justiça? E muitas vezes a justiça que nós temos de conceito está relacionada a um tipo de vingança, de ódio, e não de justiça. Então seria vingança. Então, quantas vezes nós temos esse pensamento equivocado da palavra justiça? Então, se a gente sente com amor, o que que é sentir com amor? É tentar desenvolver uma empatia por aquela história que está sendo contada, por aquela pessoa que ali se encontra à nossa frente. É ouvi-la sem interrompê-la, sem querer adivinhar o que que ela está falando. Então, esses equívocos nós temos que é um hábito que nós temos que criar,
que exige da gente essa reforma íntima, porque quando a gente é mal educado, que não no sentido de agressivo, mas de mal educado, porque a gente não ouve até o final. Então, ouvir a pessoa, deixar a pessoa contar as suas coisas, colocar para fora do jeito que ela está pensando e não do jeito que eu quero que ela diga. Então, a gente tem esse cuidado dentro da casa espírita, dentro de qualquer grupo religioso, ou dentro do próprio grupo de trabalho que a gente se encontra, a gente ouvir o outro ponto de vista e não querer que o outro pensa conforme eu quero que ela conduza a reflexão. Então, pensar com amor é sentir com amor, é colocar-se no lugar do outro, é estar no outro ali, pensando como que ele está pensando, como que ele está vivendo, para que a gente não construa ideias equivocadas de um ponto que eu quero seguir. Então, a gente tem que repensar nossas condutas diante disso. E a questão da fala, pensar também para que a gente tenha o cuidado de não difamar o outro, de não criar situações, intrigas, porque às vezes a gente chega na Maria e fala do José, chega no Francisco e fala do José, e a gente vai criando aquela rusga dentro da instituição. Por isso que nós temos que ter esse cuidado com a nossa fala. É uma construção diária, né? Então, às vezes a gente tem esse costume, então a gente tem que começar a tirar esse costume, esse hábito ruim, ou vamos falar de vício, né? Então, o amor que Deus tem por nós, a justiça de Deus por nós, ela se concretizou na pessoa do Cristo, que materializou-se entre nós, que veio viver de fato o que Moisés falou, que Abraão falou, que Forri comentou, que Buda disse, que o Krishna falou. Então, Jesus veio sintetizar o verbo divino, a fala divina, tudo aquilo que os profetas anunciaram, todos os que isso que vieram antes de Jesus, trazendo para nós esclarecimentos enormes. Então, Jesus veio sintetizar esse amor de Deus por todos nós. Por isso que é importante a gente desenvolver esse ato de amor, é um ato de caridade, esse cuidado. Para usá-la com segurança, não é preciso assumas posição compulsória de santidade. Então a gente fala assim, eu não vou fazer porque eu não sou tão bom assim. Todos, se nós formos olhar, todos nós não somos tão bons assim. Então ainda não somos santos. Temos muitos detalhezinhos e às vezes detalhes grandes para ser retirados do nosso ser. Mas se a gente deixar para virar santo, virar anjo, a gente não vai conseguir ser bom, né? Então, a bondade, ela começa ali no dia a dia. Às vezes a gente está em frangalhos e é nessa postura do dia a dia que a gente vai se construindo, se equilibrando, se fortalecendo, aparando as arestas. Então a gente vai melhorando, vai se transformando. E as pessoas vão perceber que a gente também mudou. É a mesma coisa quando a gente opta para fazer uma dieta alimentar, por exemplo, né? E aí as pessoas vão percebendo, nossa, você realmente está cumprindo com a tarefa porque fica visível que a gente está cumprindo a tarefa. Então, assim também acontece quando a gente melhora.
Quando a gente faz a reforma íntima, as pessoas que estão ao nosso lado vão começar a perceber que a gente mudou, que a gente está diferente. E é esse entendimento do Evangelho de Jesus que vem trazer para nós. Então, diante dos desânimos, diante das angústias, mostrarmos sempre o sol, também para nós, né? Percebermos que nós também estamos sob amparo do divino, né? Estamos sob amparo do Cristo, amparo dos nossos anjos guardiães, amigos nossos, que estão ali junto na batalha, nos fortalecendo, nos encorajando para que a gente possa caminhar adiante. Então, tá bom, meus amigos, vamos continuar nessa senda redentora das nossas vidas. Como dizem por aí, matando um leão por dia, a gente vai conseguindo avançar no bem, né? O nosso objetivo é a nossa perfeição. E a nossa perfeição, ela se dá nos ajustamentos que nós vamos fazendo dentro da caminhada. Então, a gente vai cuidando na fala, vai cuidando em falar coisas negativas sobre a outra pessoa e criando um ambiente mais de paz, mais de tranquilidade, tá bom? Então, que a gente possa afastar de nós todo esse veneno da maledicência que dilacera. E não é, a pessoa não precisa ficar pertinho da gente. De longe ela sente, percebe. Então vamos orar, meus amigos. Vamos orar pela paz. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã em que o sol adentra as nossas residências, aos nossos ambientes de trabalho, que junto com esses raios luminosos possam vir seu amor, que também nos envolve, trazendo o equilíbrio do nosso campo celular, do nosso campo magnético. Que esse amor, Jesus, possa entrar no nosso corpo por meio dos poros, por meio das narinas, da boca, dos olhos, dos ouvidos, e levar a cura, o reajustamento do nosso ser. Queremos nesse momento, Jesus, pedir ao anjo da caridade que visite todos os lares em que as pessoas se encontram desanimadas, tristes, revoltadas, com a saúde debilitada. Pedimos, Jesus, principalmente para aqueles irmãos que estão acamados, que a medicina não consegue encontrar as suas mazelas físicas para melhor tratar, que os médicos que estão atendendo com grandes dificuldades de, às vezes, compreender o processo doentio de seu paciente, possa receber a intuição dos médicos do mundo astral, para que possam curar, para que possam medicar acertadamente. Bondoso Jesus, que os irmãos que buscam a cura possam também buscar a cura moral, a modificação de pensamento, e que todas as fibras de seus organismos possam, nesse instante, Jesus, descendo desde a cabeça até os pés, sendo reajustadas, sendo fortalecidas. Os nervos que estão sem força vão se fortalecendo, os músculos se organizando, os ossos, as juntas que estão desconjuntadas vão se fortalecendo, se ligando, desinflamando. Bondoso Jesus, tenha compaixão de todos nós que estamos nesse vale de lágrimas, com grandes dores atrozes. Fortalece a fé, Jesus. Fortalece a esperança e que possamos contribuir, retribuindo
com a prática da caridade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.